E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Difusora a doutora Sara Marques de Souza, que é delegada de defesa da mulher de Fernandópolis. Doutora Sara, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia, Cabreira. Bom, vamos começar então um bate-papo, porque é um assunto, a doutora estando aqui com a gente, a delegada de defesa da mulher, é um assunto que está ganhando pauta todos os dias. Porque, inacreditavelmente, nós ainda vemos casos que acabam colocando a mulher como alvo principal, vítimas de situações inimagináveis. A mais recente está aí repercutindo na imprensa todos os dias, desde o último fim de semana, né, Giovana Simeoli? Exato, Cabreira. Inclusive foi pauta ontem do nosso editorial, que foi a Dose das 12, que a gente resgatou um pouquinho, doutora, as últimas semanas, né? O caso do estupro da menina lá, do aborto da menina de 11 anos, o caso da atriz que abortou e doou o bebê e foi julgada e tudo mais, e o caso mais recente, que foi o caso do médico, né? Que causou comoção aí, revolta principalmente em todo o país. São momentos difíceis para a mulher nos dias de hoje, né, doutora? Bom dia. Bom dia. Ainda são momentos muito difíceis para as mulheres, apesar das conquistas, né, e que a mulher vem tendo durante todos esses anos, tanto trabalho, direitos. Ainda a gente vive numa sociedade muito machista, né? O patriarcado ainda é muito forte. E parece que as mulheres, nos dias de hoje, ainda não têm, em relação aos estupros, né? E abusos, não tem tanto direito sobre o próprio corpo. Ela não pode decidir ter um filho ou não, ainda que seja um estupro de vulnerável, no caso da menina de 11 anos. No caso da atriz, ela não pôde decidir se ela queria ou não ficar com a criança, mesmo não se sentindo pronta para isso e tendo sido vítima de um estupro também. E foi esse último caso do médico, é completo absurdo, né? Você está num hospital, você espera receber um atendimento adequado e numa sala com diversas pessoas, um homem que está ali para cuidar de você acaba praticando um crime. E no momento sublime da vida, né? Exatamente. Que é exatamente o momento de gerar um filho, né? Que deveria ser todo ele protegido, né? Sim. E aí ocorre assim, isso. O que está muito em voga é o parto humanizado, a mulher ter contato com a criança, ele vai lá, dopa a mulher, impede que ela veja a criança nascendo, tenha o primeiro contato com o filho e, além de tudo isso, ainda estupra. É realmente um absurdo. Qual é a realidade aqui em Fernandópolis, na sua Delegacia de Defesa da Mulher, doutora? O que a senhora tem encontrado como realidade nossa aqui? Tem muitos casos de estupro, sim. Inclusive, estupros de vulneráveis, eu acredito que seja mais recorrente do que estupros normais, né, com violências na DDM. E o mais triste nos casos de estupro de vulnerável é que são sempre pessoas próximas, né? Um familiar, ou já aconteceu também do próprio pai estuprar a filha, eu já peguei casos assim, ou assim, às vezes é o companheiro da mãe. Então, além da violência que a criança sofre, a família se desestrutura, né? Aí fica difícil até como vai continuar, porque um tio, como que fica a relação dessa família? Eu acho que o trauma para a criança e para a família é inimaginável. Em muitos casos ocorre da própria família tentar encobrir a situação, doutora? Muitos casos. Muitos casos, às vezes, acontece, já tive casos entre irmãos, que a mãe afasta, fala, não vai dormir mais junto, mas continua todo mundo ali na mesma casa. E o risco que aquela criança está correndo? E como também que a mãe vai se portar nessa situação, que ela tem os dois são filhos dela. Como que ela vai agir com essas duas crianças em casa? Doutora, e geralmente quem que denuncia isso? Como que chega isso até a delegacia, a DDM? Essas denúncias, por vezes, são as próprias crianças que fazem, às vezes nas escolas, contam para algum amigo. E
Aí chegam ou ao conselho tutelar ou a própria escola faz alguma denúncia. Aí nós começamos as investigações. Doutora, muitas vezes relaciona essas situações muito à questão de população de baixa renda, né, que ocorre muito na faixa da população mais carente. Isso é fato ou é mito? Ou acontece em qualquer faixa, em qualquer Não, a violência, tanto sexual como uma mulher de forma geral, ela acontece em todas as esferas da sociedade. O que eu acredito que aconteça é que, às vezes, nas camadas mais altas da sociedade, ocorre uma subnotificação. Às vezes, as mulheres procuram uma assistência psiquiátrica, psicológica, tentam encaminhar a criança para esse tipo de atendimento e não procura a delegacia. Uhum. Tenta abafar mesmo. Para não tornar público, seria, exatamente, né? Não virar um escândalo, né? Entendi. Doutora, a senhora está vindo ao programa hoje, inclusive hoje no noticiário tem um caso aqui da nossa região de uma mulher que, através de um bilhete arremessado para a casa da vizinha, pediu socorro porque ela estava em cárcere privado. Uhum. Uma situação recorrente também, né? Sim, muitas mulheres assim têm esse medo de denunciar o agressor, né? Até porque ou sofrem muitas e muitas agressões até que consigam tomar coragem para denunciar. E assim, vizinhos, familiares, se puderem ajudar as mulheres, é muito perceber, importante. Né? Perceber assim, alguma mudança de comportamento, tá mais triste. Porque, em geral, a mulher que sofre violência, inicialmente ninguém vai perceber. E muitas vezes a violência não começa com a violência física, que é muito mais escancarada, né? Uhum. Às vezes é uma violência psicológica, uma ameaça, e a mulher vai se fechando, né? Vai começando esse ciclo de violência. O agressor começa a inibir, a coagir, e até que chega a agressão. Então, assim, é importante perceber essas mudanças de comportamento das mulheres que estão nesse ciclo de violência e denunciar no começo, ou tentar realmente prestar um apoio a essa mulher, não denunciando, claro, né, porque o agressor tem que ser punido, uhum, mas também procurando algum apoio psicológico para que essa mulher consiga sair dessa situação de violência. Doutora, e qual que é a maior dificuldade nesses casos quando a violência é denunciada? Qual que é a maior dificuldade da delegacia da mulher? Por exemplo, uma mulher que tem sofrido violência doméstica e não quer se desvincular aí do companheiro, se não quer separar, que é dependente daquilo. Qual que é a maior dificuldade de tirar essas mulheres desse convívio tóxico? Então, eu acho que, na verdade, a maior dificuldade não só em relação à apuração dos crimes, porque muitas vezes você vê uma mulher que está machucada, mas ela fala, não foi ele que me bateu, ou não, eu comecei a agredir e depois ele me agrediu. Então, aí seria uma autodefesa dele, uma legítima defesa, no caso. Mas muitas vezes, principalmente nos casos de ameaça, injúria, que são crimes que dependem da vontade da mulher, depende da representação da mulher, não tem como a delegacia tomar alguma providência em relação ao crime se a mulher não quiser. Então, eu acho que tem que ter um apoio psicológico mesmo, e da família, de amigos, para fazer com que essa mulher consiga sair desse ciclo de violência. Porque não só financeiramente as mulheres são dependentes muitas mulheres são dependentes dos homens, mas também psicologicamente, porque, como eu disse no início, nós vivemos numa sociedade muito machista, num patriarcado mesmo, que a mulher acredita que ela apanhou, mas tá tudo bem, ele é bom pra mim, ele cuida das crianças, ele cuida da casa. Ele supre a casa. Ele supre a casa. Ele fez isso uma vez, mas é porque ele tava nervoso. Ou ele fez isso porque ele bebeu. E, em geral, os extremos da violência contra a mulher estão muito associados com bebida, com droga. Desde que a Delegacia de Defesa da Mulher foi inaugurada em Fernandópolis, e isso já faz várias décadas, né? Nós acompanhamos muito o trabalho também da doutora Neida Leci Honorato, que foi a primeira delegada de defesa da mulher, digamos a mais
a que permaneceu por mais tempo à frente da Delegacia de Defesa da Mulher de Fernandópolis, e uma das situações que na época se apresentava era o seguinte, que muitas vezes a polícia atendia uma ocorrência de agressão, aí chegava na Delegacia de Defesa da Mulher, a mulher acabava não retirando a queixa, né? Vamos dizer assim. Sim. Ainda permanece essa situação? Quer dizer, a mulher, a partir do momento que a polícia intervém, ela ainda tem o poder de tirar a queixa contra o agressor? Então, como eu estava dizendo, nos casos que dependem de representação, que são ameaça, injúria, esses crimes contra a honra, ela pode sim retirar a queixa e, caso ela tenha pedido alguma medida protetiva, ela pode ir até o judiciário e pedir para que essa medida protetiva seja revogada. Mas, nos casos de lesão corporal, a ação penal é pública incondicionada. Então, nesses casos, não depende dela querer ou não que a agressão seja apurada. A agressão, a partir do momento que ela é noticiada, a delegacia vai apurar e o inquérito vai ser concluído. E se ficar comprovado que ela realmente foi agredida, o agressor vai ser punido. E qualquer pessoa pode denunciar? Ou só qualquer pessoa pode denunciar. Pode ser um vizinho, alguém que presenciou. Não tem mais aquela em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, de jeito nenhum, tem que meter a colher sim. Tem que interferir. A colher, o garfo, a faca. Tudo. E na verdade a gente gostaria até, doutora, com a chegada da Lei Maria da Penha, que recentemente comemorou aí 15 anos, né? Que isso, vai fazer 16 agora em agosto. 16 agora em agosto, né? Ela contribuiu para a proteção da mulher ou ainda estamos muito longe disso? Não, com certeza foi um grande avanço a proteção da mulher, a Lei Maria da Penha. Inclusive, né, essa fixação de medidas protetivas ajudou demais. Ainda precisa de muitos avanços, né? Porque uma lei em si não vai fazer a sociedade como um todo pensar diferente. Mas, com certeza, foi um grande avanço. Quando a senhora fala em medida protetiva, muitas vezes a gente já viu muitos casos da pessoa a mulher ter pedido a medida, ela está com a medida, mas mesmo assim ela ainda ser a vítima e ter sido, vamos dizer assim, assassinada, mesmo com a medida protetiva. Mudou alguma coisa em termos assim de agilizar esse processo da medida protetiva, doutora? Não, as medidas protetivas são rapidamente analisadas. O judiciário tem 48 horas para decidir sobre as medidas protetivas e então comunicar, né, intimar tanto o agressor quanto a ofendida. Em 48 horas sai a decisão, sempre, no máximo. Mas eu vejo questão de horas, a depender do horário, se ainda o fórum estiver aberto. O delegado em si, ele não tem o poder de tomar essa medida? O delegado tem esse poder em cidades que não tem, que são sub-região, que não tem comarca. Ah, sim. Então, aqui em Fernandópolis, eu não posso fixar uma medida protetiva de imediato para uma vítima. A delegacia serve como intermediário para encaminhar o pedido da ofendida até o judiciário. E aí, quando chega lá, o juiz vai, de acordo com o que a ofendida pediu, ele vai determinar, né? Afastamento do agressor do lar, proibição de contato por qualquer meio, tanto com ela quanto com testemunhas. O rol de medidas é bem grande. E no caso, se a pessoa denunciada não cumprir essa medida protetiva, ele burlar uma dessas questões que são colocadas, ele corre risco de prisão? Como é que é? Sim, a Lei Maria da Penha, né, o artigo 24A, determina a prisão desses agressores que descumprirem as medidas protetivas e, inclusive, não cabe fiança nesses casos. Não cabe fiança, a pessoa vai preso. Vai preso mesmo. Sim. Doutora, chegou uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela perguntou o seguinte: o que é violência patrimonial e o que caracteriza esse crime? Na verdade, são vários crimes que podem ser definidos como violência patrimonial. A Lei Maria da Penha exemplifica 5 tipos de violência, e entre eles está a violência patrimonial, que seria qualquer limitação ou impedimento de acesso da mulher a bens, direitos, valores
propriedades dela como um todo. Mas como a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei que visa, em geral, punir, como eu disse, só tem um único crime, que é o de descumprimento de medida protetiva, a gente tem que se socorrer das outras legislações. Então, seria um crime patrimonial, o crime de dano, que, em geral, é o mais recorrente em se tratando de violência contra a mulher. Furto, apropriação indébita, e a exceção, né, dos crimes patrimoniais que tem no Código Penal, a gente pode falar também de supressão de documento, porque a Lei Maria da Penha fala também que a apropriação ou retenção, destruição, né, ela usa esses artigos, também de documentos pessoais, é um tipo de violência patrimonial. Mas, em geral, não falando só de crimes, como acabamos de comentar, eu acho que o mais interessante a falar é dessa violência patrimonial dissimulada. A apropriação, na constância mesmo do casamento ou da união, o marido vai lá e pega o cartão e fala, não, eu vou cuidar da sua conta porque eu vou gerir os gastos. Aí a mulher precisa de um dinheiro para, não sei, ir no cabeleireiro. Não, mas isso não é importante. Então, assim, acaba que essa dissimulação, parece que é um carinho, um cuidado com a família, ele está limitando a mulher aos bens dela. E quando a gente fala também em processo de divórcio, às vezes a mulher sai, o marido fica na casa. Ou tem bens em comuns e recebe aluguéis, alguma coisa assim, e ele não repassa a cota à parte dela do aluguel. Isso também é uma forma de violência que muitas vezes não são enxergadas pela mulher. E a gente tem que se atentar a isso também, eu acredito. Até mesmo, por exemplo, a mulher que às vezes fica cuidando da casa, né? E o marido trabalha e ele não... Como é que ficaria, por exemplo? Teria algum tipo de violência se ele, por exemplo, não atender as necessidades dela? Seria também uma violência patrimonial? Com certeza. É um tipo de violência patrimonial porque ele está limitando ela a acesso de coisas que ela realmente precisa. E o trabalho doméstico é muito desvalorizado, mas é um trabalho, né? Exatamente. Ainda que ela só fique em casa e cuide dos filhos, muitas vezes pela opção familiar, se o marido se dispôs a cuidar da casa, dos filhos e da mulher, ele não pode impedir que ela tenha acesso. Exatamente. Doutora, qual é a situação, vamos dizer, como delegado de defesa da mulher, nesse cenário de Fernandópolis, da nossa realidade? Parece assim que nós vivemos numa cidade onde não acontece nada, tudo maravilhoso, né? Mas a gente sabe que, até por conta da proteção da lei para garantir, vamos dizer, a privacidade das vítimas, muitos casos acabam não vindo à tona, somente em casos assim mais graves, um feminicídio, uma tentativa de feminicídio, né? E tudo mais. Qual é a maior preocupação da senhora assim, quando no exercício da atividade como delegado de defesa da mulher? Qual é o crime que mais preocupa a senhora? O crime que mais me preocupa, eu acho que nós podemos começar com a ameaça mesmo, que é o crime mais recorrente lá na Delegacia da Mulher. E, como eu disse no início, as agressões sempre começam com ameaças. Exato. E como depende da vontade da mulher, muitas vezes ela vai aguentando essa situação, ela vai lá, procura a delegacia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, notificando ameaças, né? Aí ela se reconcilia, retira o processo, e aí essas ameaças evoluem, né? Se concretizam, passam a ser lesões, passam a ser crimes mais graves. Eu acho que a grande preocupação é essa, além da subnotificação mesmo. Da subnotificação. Não que as mulheres não tenham procurado a delegacia, porque eu acho que o trabalho de informação e essa divulgação da Lei Maria da Penha e dos direitos das mulheres realmente tem contribuído para que as mulheres procurem mais. Nesse ano mesmo, nós já instauramos 225 inquéritos, assim, é um número
muito grande. Se a gente pegar que nós estamos na metade do ano, né, doutora? Exatamente. É mais de um por dia, praticamente, né? Com certeza. Agora, doutora, nós passamos a conviver recentemente com uma nova figura, que é a figura do feminicídio. O que mudou na prática? Na prática, o feminicídio ele entrou, né, como um crime hediondo, né? Então a punição a progressão de pena, tudo é mais rigoroso e visa também, eu acho que é um avanço para a mulher, porque volta esse olhar para a mulher e para os crimes que são praticados pelo único e exclusivo motivo da mulher. Porque antigamente entrava tudo na qualificação de homicídio. Sim. E não separava, né? Não separava. Aí você tinha que ir lá e esmiuçar o que era crime contra a mulher e o que era homicídio, né? E agora, com a definição de feminicídio, crime contra a mulher entra nessa qualificação. É crime praticado contra a mulher por razões da condição feminina dela ou crimes praticados no âmbito da violência doméstica familiar. O feminicídio é o homicídio motivado por essas razões. Perfeito. Doutora, voltando naqueles casos de estupro que a gente estava conversando no início da entrevista, você disse que aqui em Fernandópolis nós temos muitos casos, né? E qual que é o conselho, qual que seria a dica que você dá para essa mãe, para essa mulher que foi violentada ou que sofre esse tipo de violência, seja de um familiar ou que já sofreu, o que deve fazer, como que deve fazer e como evitar esse tipo, e se existe uma forma de evitar, porque é o que a gente estava comentando ontem, hoje tá difícil ser mulher, né, porque você não pode confiar nem no médico hoje, então se existe uma forma de se evitar isso, e qual seria? Olha, eu acho que evitar, Giovana, é o afastamento mesmo, assim, em relação a agressores, que a gente conversou no início, sobre que estão no seu círculo, porque a maioria dos agressores sexuais são pessoas da convivência. Então, se você notar um comportamento diferente, alguma conversa estranha, tanto com você quanto seus familiares, realmente procurar se afastar. Se tiver algum assédio ou alguma coisa assim, né, alguma importunação, denunciar. Porque a gente não estava protegida nem numa sala de hospital com vários médicos, né? E quando a gente fala da questão de estupro, principalmente de vulnerável, a gente vê também que meninos também são alvos desse tipo de crime, né, doutora? Sim, não são só mulheres, são meninos também. Meninos que também são. Eu até vi uma publicação que cor que era a saia que ela estava usando, né? Para o médico querer estuprar ela. Uma publicação em relação à mulher. Então, assim, na verdade, muitas vezes está mascarado, não é a pessoa que você não conhece, que tem um estereótipo X que vai te estuprar. Às vezes é uma pessoa que você menos imagina. Às vezes é alguém que você até convive ou que você tem uma certa intimidade, que o estupro não é só aquela violência forçada, alguém que te pega na rua. Às vezes você tem algum relacionamento com a pessoa, só que a pessoa ultrapassa os limites que você impôs naquele momento. Doutora, a gente sabe que antigamente estupro ele era qualificado apenas quando havia conjunção carnal, né? Sim. O ato sexual. O ato sexual em si. Hoje ele é mais amplo, né? Como você coloca, né? Quer dizer, não é mais apenas caracterizado pela relação sexual completada, né? Sim. Houve uma junção dos dois tipos penais há algum tempo, que antes era estupro e eu esqueci o nome do outro dispositivo legal. Tinha um atentado violento ao pudor, mas eu acredito que não era esse, não. Mas, na verdade, o legislador uniu esses dois tipos penais, então agora não só a conjunção carnal, né, que é a cópula pênis-vagina, mas qualquer ato libidinoso pode ser considerado como a gente vê muito o sexo anal. E até mesmo, vamos dizer assim,
vamos dizer, a mulher importunada num transporte coletivo. Sim, a mulher importunada no transporte coletivo é um tipo penal diverso, que é a importunação sexual. É até mais recente, né? A pena, salvo engano, é de 1 a 5 anos, que é quando não tem um contato, quando não há violência em relação a estupro, não é estupro de vulnerável. A importunação acontece quando é um ato libidinoso direcionado a uma mulher e que não tenha violência. Como é o caso teve aquele do ônibus, né? Do transporte coletivo, que ficou muito conhecido. Foi depois dele. Perfeito. Doutora, mas agora vamos falar de uma outra questão, porque logo a Delegacia de Defesa da Mulher volta para sua casa própria, Volta. Né? Porque vocês estão hoje num prédio alugado, apesar de um prédio que atende adequadamente às instalações da Delegacia de Defesa da Mulher, mas a gente já vê que o prédio lá, as obras estão em andamento e avançadas, né? Ainda bem. Tem perspectiva de quando vai para lá? Ou... Parece que no final do ano. Final do ano. Já volta lá para casa Volta para casa. Você chegou... Muito melhor. Quando você assumiu, já estava no prédio alugado? Não, como eu assumi há 1 ano e meio, né? Mais ou menos, já estava no prédio alugado. Perfeito. Mas vai ficar ótimo lá. Ampliaram, vai ter sala de acolhimento... Vai ficar muito bom. Porque exatamente a Delegacia de Defesa da Mulher, ela cumpre essa função também do acolhimento ali para dar privacidade e segurança para todos os casos, né? Sim. Eu acho que o primordial na Delegacia da Mulher é esse atendimento, né? A mulher, esse acolhimento, porque ela já chega lá muito vulnerável, né? Exato. Doutora, a senhora também atende no plantão policial aqui na Avenida 4, né? E a gente falando de mulher, né? A senhora sofreu algum preconceito, alguma coisa nesse sentido durante o trabalho, não por parte dos colegas, mas até por conta do trabalho da delegacia, de lidar com as pessoas? Já sofreu alguma coisa? Algumas pessoas falam, nossa, mas ela que é a delegada? Sim, não sei se chega a ser um preconceito, mas talvez uma indignação. Você é a delegada? E aí, como que a senhora... Eu tento seguir, né, os trabalhos normalmente, tratar todo mundo de uma forma... Porque tem muitas vezes pega esses homens assim, que com essa carga de machismo mesmo, ele se sente indignado, como a senhora colocou, de ser, de repente, admoestado ou punido por uma mulher, né? Até porque a profissão, assim, em geral, é muito masculina, né? Assim, as mulheres claro que estão crescendo muito, mas na carreira falando, mas a carreira policial, em geral, todo mundo vê muito como uma carreira masculina. Então, mas a senhora se impõe lá, porque eu já sou que a senhora, chega junto, não deixa passar batido, não. Não deixo, não. Mas eu acho engraçado, porque eu como jornalista, eu já passei por algumas situações que não foram muito legais, por ser mulher. Sabe? Em situações de eventos que só tinham homens, eu era a única mulher, e passar por algumas saias justas. Então, por isso que eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu me identifico também. E porque é novinha, porque não sei o quê. Eu sou novinha, mas sou profissional. Às vezes melhor do que muitos outros que estão aqui atrás de mim, né? Acontece, sempre fala, nossa, mas você é muito novinha, nossa... Mas você é a delegada. E assim, muitas vezes não é tão explícito, é porque você é mulher. Mas muitas vezes tem essa discussão, por que isso, por que aquilo? Mas é assim, Tenta questionar. Questionar minhas decisões. Doutora, como a senhora não atende apenas na Delegacia de Defesa da Mulher, né, mas, como disse, faz um plantão policial, já passou por uma situação assim, mais perigosa, mais crítica, assim? Como é que foi? Assim, de ter que enfrentar alguma coisa assim, fora da delegacia, uma situação mais crítica? Não tive nenhum evento muito... crítico, nem que me levasse assim a algum extremo, não. Por enquanto tá tudo tranquilo. Aí as equipes sempre são boas, assim, né, doutora? Que continue assim. Mas se precisar, né, tá preparada para com certeza. Para tudo. Doutora, foi uma honra recebê-la aqui.
A gente agradece, esperamos contar mais vezes, porque é importante essas conversas até para alertar o nosso ouvinte que está em casa e que muitas vezes se sente, vamos dizer assim, sem uma informação e sem uma motivação até para fazer o relato que para elas está incomodando, mas às vezes pode evitar uma situação mais grave, né, doutora? Com então, certeza. Muito obrigado por estar aqui e fazer esses esclarecimentos. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. O atendimento lá na Delegacia de Defesa da Mulher é o dia todo, como que é? Na verdade, tem vários meios que as mulheres podem procurar atendimento. Caso não queiram sair de sua casa, pode fazer o registro através da delegacia eletrônica. delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov. Ela pode entrar na internet e fazer Na o internet registro. tem um campo específico para violência doméstica. Nesse campo, a mulher pode fazer, inclusive, o pedido de medida protetiva. Vai ser analisado por uma equipe que faz só isso em São Paulo e o registro vem para a DDM. Pode denunciar através do Ligue 180 e também através do telefone da DDM mesmo, ou procurar a delegacia. Qual o telefone da DDM? O telefone é 3442-2634. 2634. Mais alguma questão, Giovana? Não, só isso. E a gente agradece. Agradece demais, né, por ela ter se disposto a vir aqui ao programa e ter prestado esses esclarecimentos, porque cada vez mais a gente vê aí que é necessário as pessoas terem conhecimento, porque o conhecimento, já diz, né, liberta, né? Liberta. Eu acho que principalmente em questões envolvendo violência doméstica, quanto mais informação a mulher tiver, quanto mais ela procurar pelos seus direitos, assim, melhor a situação vai ficar e mais direitos nós vamos alcançar. E a mulher precisa ter coragem de denunciar, né, Muita doutora? coragem. Porque não adianta ficar sofrendo, né, convivendo aí com o agressor, achando que amanhã vai ser que amanhã vai ser diferente, e a gente ter que noticiar aqui depois casos bárbaros aí, como a gente tem noticiado por esses dias. Com certeza. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos aí, que tomara que a gente tenha aí pelo menos plantado uma sementinha aí nas pessoas, né, de que denunciem, que não fiquem caladas, que não se calem, né? E não só sementinha nas mulheres para denunciar os casos que estão sendo vítimas, mas nos homens a compreensão para que não pratiquem esse tipo de coisa e percebam que do lado dele não tem uma mulher, tem um ser humano igual ele que precisa também da mesma atenção e o respeito acima de tudo. Sem dúvida. Né? Obrigada. Conversamos com a delegada de Defesa da Mulher de Fernandópolis, doutora Sara Marques de Souza, aqui no programa Rotativa no Ar. Nós vamos para o intervalo e voltamos com mais informações. Rotativa no Ar.